6h30. Bom dia! Bom dia, gente. Hoje vamos ser rápidos porque eu tô com um horário apertado, por isso que eu comecei mais cedo. Colocando o tema. Vamos falar 15 minutinhos? Como ver os problemas? Problema. Quando a gente fala a palavra problema, o problema já se torna um problema, né? Você já direciona a sua mente para o ponto D. Isso é um problema. Então, problemas são realmente coisas que a nossa mente remete a coisas ruins. Quando a gente troca a palavra problema por desafio, por si só, o tal do problema já perde a força. Então, eu queria trazer aqui para vocês uma visão mais do que uma visão otimista, uma visão realista. Quando a gente olha para os problemas e os vê como desafios, como coisas que nós experimentamos e que, de fato, nós não gostamos de experimentar, mas olhamos para a vida como tudo sendo uma criação nossa, uma criação consciente ou inconsciente. Como assim uma criação consciente ou inconsciente? Muitas vezes nós vivemos coisas que são reprodução de coisas que nós vimos. Bom dia! Bom dia, seja muito bem-vindo. Hoje começando um pouco mais cedo, porque eu tô com o horário apertado, então a gente vai ser bem direto ao ponto, mas as lives ficam gravadas 24 horas como sempre. Então, como ver os problemas? Primeiro ponto é como você direciona isso para sua mente. Quando você chama o problema de problema, aquilo ali já se torna um peso. Então, como tornar isso mais leve? Trocando a palavra problema por desafio. Entendendo que a vida, a gente tem que sair um pouco do jogo do certo e do errado, de isso é bom, isso é ruim, e entender que entre branco e preto, entre o branco, entre o sim e o não, entre o bom e o ruim, existem vários tons de cinza. Quanto mais com uma visão dual você olha a vida, quanto mais você quer ficar acertando, certamente mais em sofrimento você está, porque você está numa escola, você está realmente buscando acertar, mas a vida não é sobre isso. A vida é sobre experiência. E quando a gente fala numa visão mais ampla, e aqui, sim, eu sou uma pessoa otimista, mas mais do que isso, eu sou uma pessoa realista. O universo não comete erros. Esse é o primeiro ponto. A gente tem que tirar o nosso umbigo do centro do mundo, de achar que, as coisas nunca dão certo pra mim. Será mesmo? Será mesmo que as coisas nunca dão certo pra você? Ou será que você está numa persona, numa máscara e em coisas autoimpostas para você mesmo sobre como você deve ser e sobre como a vida deve ser? Quanto mais regras você tem sobre como você deve ser e como a vida deve ser, mais em sofrimento você tá. Isso você pode ter certeza. Quanto mais regras internas você tem na vida, mais em sofrimento você tá. Então, o que é importante a gente entender? Existe uma lei universal que é a lei das polaridades. O que isso quer dizer? Quando você olha aquela imagem do yin, do yang, sabe aquela imagem que é o branco e o preto juntos? Assim, bem famosa, né? Quando você olha essa imagem milenar, você vê a sabedoria que existe por trás dessa imagem. Quando você observa essa imagem, o branco e o preto juntos, você pode ver que dentro do branco existe o preto e dentro do preto existe o branco. O que isso quer dizer em essência? Dentro do branco, quando você procura, existe o preto. E dentro do preto, na imagem do yin e do yang, quando você procura, existe o branco. Dentro do problema, sempre existe uma oportunidade. E dentro da oportunidade, sempre existe um problema. É uma questão de olhar. Você deve buscar, em tudo na sua vida, procurar a oportunidade, porque ela existe. E não é uma questão
de otimismo, é uma questão de realismo, como as coisas funcionam. Até no que você considera mais perfeito na sua vida, existe algo de ruim nisso. Só que a sua atenção é toda voltada para o que você considera como benéfico. E até no que você considera como mais ruim na sua vida, existe alguma oportunidade e ou benefício nisso. Só que você tem que ajustar o seu olhar. Se eu não me engano, é Neville Goddard que diz: quando algo acontecer na sua vida, você declare, isso é bom. Então assim, algo aconteceu, declara, isso é bom, antes de avaliar a situação. Por quê? O seu cérebro, ele é uma máquina de alcançar objetivos. Ele é um direcionador. Quando você foca em alguma coisa, aquilo expande. Exemplo, se você está muito ansioso e você começa a pensar em algum problema, adivinha? Você entra num looping infinito de caça ao problema. Então, tudo se torna muito grande e você vê todos os problemas da sua vida. O mesmo vale para o positivo. Quando você entra num looping positivo, o seu cérebro vai procurar mais motivos positivos. Então, quando algo acontece na sua vida e você declara, isso é bom, o seu cérebro, como direcionador que ele é de fato um mecanismo automático, ele é um computador, sim, você tem que saber utilizar isso. Uma forma que você pode utilizar é declarando, isso é bom. Então, você declara isso é bom, a sua mente, ela vai sozinha achar o que é bom no que é ruim. Percebe que você não tem que fazer esforço, você tem que declarar, intencionar e deixar a resposta vir. Você vai achar algo benéfico no que é ruim, teoricamente. E aqui vamos trocar a palavra problema ou algo ruim por desafio, por algo não favorável, algo que você não quer experimentar. Claro que na vida a vida é um buffet, onde você pode experimentar várias coisas. Você pode conhecer vários tipos de pessoas que parece que cada uma vive num mundo paralelo, cada uma vive num tipo de realidade. Algumas estão em prosperidade financeira, outras não. Algumas estão em prosperidade de amor, outras não. Algumas estão em prosperidade de vida e outras não. Vivendo praticamente no mesmo ambiente. Porque, de fato, o ambiente mental que a gente vive define o nosso ambiente externo. Define como a gente vai experimentar a vida. A qualidade dos seus pensamentos define o seu ambiente externo, porque a qualidade dos seus pensamentos define o que você sente. E como você se sente define como você vai agir sobre a vida. Então, quando você começa a entender como as coisas funcionam, que além de nós existe uma lei que rege o universo, que a filosofia hermética traz pra gente, que nos diz que tudo é polaridade, tudo é dual, então é como se fosse um bastão, onde nesse bastão existe a polaridade positiva e no outro ponto do bastão a polaridade negativa. O bastão, ele existe. Amor e raiva são energias polarizadas. É a mesma energia polarizada de maneira diferente. O contrário do amor, no sentido oposto, não é a raiva. O contrário do amor é o medo. Porque, em essência, energeticamente falando, amor e raiva é a mesma energia polarizada de maneiras diferentes. Então, quando você está enfrentando um problema, você está olhando pela polaridade que a gente chama de negativo. Mas existe uma polaridade que a gente pode chamar de positivo. E isso é além de suposição. É como é. É como se fosse o pressuposto onde o universo foi feito. Então, quando você olha dessa maneira, entende que quando você está enfrentando um problema, quando você está enfrentando um desafio, quando você está enfrentando algo que você considera ruim, e você imagina isso como um bastão, qual é a polaridade oposta disso? Onde existe a oportunidade. De novo, amor e raiva são polaridades da mesma energia. Por isso que é muito, 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 muito preocupante quando alguém te ama cegamente. Cegamente, percebe essa palavra? Não é sobre amar. Amar cegamente. Porque você está numa polaridade. É só você fazer algo que essa pessoa não gosta, é só a casinha dela cair, que em questão de segundos ela passa a te odiar. A sentir muita raiva de você. Por quê? Porque é a mesma emoção polarizada de maneiras diferentes.
amor e raiva. Você pode amar e odiar alguém ao mesmo tempo. Você pode amar e sentir raiva de alguém ao mesmo tempo. Provavelmente você já, ao mesmo tempo que você ama os seus pais, você sentiu muita raiva deles. Ou, se você ama os seus filhos, você sentiu muita raiva deles. E muitas vezes você se culpa por isso, sem entender que amor e raiva é o mesmo sentimento em polaridades diferentes. É como se fosse um termômetro onde tá muito quente, no extremo do quente e no extremo do frio. Só que entre o extremo do quente e o extremo do frio, existem vários tipos de temperatura. Então, o ponto aqui é você entender que quando você olha para algo e esse algo é um problema de fato para você, algo muito ruim para você, é porque você está polarizando para o extremo de um lado. Existe outra polaridade e existem vários tons, vários níveis que você pode percorrer nesse processo. Você não precisa ir para o extremo oposto, mas você pode sim perceber que pela lei que rege o universo, você está numa polaridade. E se você direcionar a sua mente declarando que isso é bom, a sua mente vai procurar algo de bom no que a gente considera como ruim. Então, a vida não é sobre acertar e errar. A vida não é sobre bem e mal. A vida não é sobre bom ou ruim. Você pode viver nessa perspectiva. Você é criador. Você pode viver, ser e fazer absolutamente o que você quiser para você. É sua experiência. Não é sobre o que você deve ou não fazer. Eu te trago aqui uma visão mais leve de como as coisas podem ser. Eu te trago aqui uma visão mais holística e o que funciona para mim. Quando eu saí do jogo do certo e do errado, do eu tenho que ser de tal forma, eu tenho que viver tal coisa, tem que ser da minha maneira, a vida se tornou muito mais leve. Eu tirei de fato uma mochila de pedra das minhas costas. Então, ficar com o discurso de as coisas têm que ser assim, eu tenho que ser assado, é a mochila de pedra nas costas. Se tá confortável para você, continue. Se faz sentido para você, continue. Mas se você não está mais confortável nessa posição, abandone o isso é bom ou ruim. Entenda como isso é favorável ou não favorável para mim. Eu gosto de experimentar isso, eu gosto de não experimentar isso. Eu quero fazer diferente. E de fato você consegue fazer diferente quando você olha o problema como um desafio e entende que dentro desse desafio existe uma oportunidade na mesma proporção. Porque é assim que a lei funciona. E aí você direciona o seu cérebro declarando isso é bom e espera que ele vai trazer a oportunidade para você. Você sabe, a vida, então, traz isso para você. A vida não é sobre acertar ou errar. A vida é sobre experiência. Por isso que não é sobre certo, errado, bom, mal, ruim, certo, legal ou não legal. É sobre o que eu experimentei agora e eu gostei disso ou não. Ok, não gostei disso? Então, o que existe de oportunidade dentro desse problema? Tire proveito das coisas. Tire proveito do que você considera como ruim. Não deixe as coisas te dominarem. Você domina as coisas. Você é o criador. Você decide como vai ser. Você decide se o problema é maior do que você ou se você é maior do que o problema. O problema só se torna um problema quando você o vê, quando você vê esse algo de fora como maior do que você. Quando você diminui o tamanho dessa questão, entende que você é maior do que tudo que está presente na sua vida, porque você criou tudo consciente ou inconscientemente, aquilo ali se torna de fato um trampolim para que você seja maior, melhor. E algo de bom existe, você consegue se tornar com certeza alguém, tirar algum fruto de bom ali, tirar algo para você, algo para te empoderar, algo para te ensinar ou algo para te estimular. Só que é uma questão de escolha, de querer. O meu convite para você é: não deixe para treinar isso somente quando os desafios muito grandes vierem. Ai, alguém morreu. Ai, entendeu? Nesse nível. Não deixa para treinar só nesse momento. Treine nas pequenas coisas. Não consegui vaga no estacionamento do shopping. Qual é a oportunidade nesse problema? Não acordei na hora, perdi a hora. Qual é a oportunidade nesse problema? Vou conseguir talvez almoçar
em outro horário, almoçar uma coisa mais gostosa, tomar um café da manhã mais gostoso, não conseguir a vaga no shopping. Se eu andar um pouco mais vai ser bom também, tô precisando andar um pouco, tô meio sedentário. O que você pode trazer de problema, de oportunidade dentro do seu problema? Treine nas pequenas coisas, torne isso um lifestyle, um estilo de vida. As pessoas falam, nossa Ingrid, como você é madura, como você vê as coisas assim. Gente, eu treino. Eu não deixo só pra ver a oportunidade no problema quando a coisa grande acontece. Isso é parte da minha vida. É como eu vejo o mundo. Faz parte de mim. Então, quando você começa a treinar isso todos os dias, assim como você se treinou a ser uma pessoa negativa, assim como você se treinou a ter pensamentos ansiosos, de fato, a vida por si só começa a ser mais leve. Tudo é treino. Você treinou ser ansioso e você pode treinar ver as coisas pelo lado benéfico, pelo lado positivo. Não porque, vamos aqui todos abraçar árvores, vamos aqui todos ver as coisas pelo lado positivo, numa perspectiva totalmente incongruente, porque você tá buscando alguma coisa na mente positiva, mas você se sente mal. Não é sobre isso, não é sobre fingir, é sobre de fato ser. Tá bom, meus amores? Esse é o recadinho de hoje. Bom dia, beijinho.